Olá, muito boa noite! Sejam bem-vindos para essa super live. E hoje nós vamos falar sobre epigenética e saúde muscular. Vamos trazer aqui novidades da epigenética para vocês. Muito interessante. E claro, que eu convidei uma super expert nesse assunto para falar aqui conosco, doutora Derusa Horst. Vai falar aqui conosco. E ó, já encaminha essa live para o maior número de pessoas que você conhece, que você sabe que poderia estar aqui e não está ainda. Já encaminha para eu chamar aqui a nossa super convidada de hoje. Estão animados? Eu estou super animada, super animada. Olha, temos pipeliners aqui. Que demais, muito bom. Esse é um assunto bem interessante e um assunto novo, assim, pra mim, inclusive, bem novo, né? A gente já conhece a atuação. Deixa ela falar, mas a gente já conhece muitas informações que ela vai comentar, mas agora ela vai comentar sobre um tecido específico. Olha que bacana, gente. Muito bacana mesmo, porque é a evolução da ciência da nutrição, né? Da medicina de precisão também. Não somente da nutrição, mas da medicina de precisão. É isso aí, pipeliners. Ó, se vocês estão aqui, estão sentindo falta de alguém, de algum pipeliner que não está, encaminhe essa live. Deixa eu chamar aqui minha super convidada para falar conosco sobre epigenética, mas a gente vai focar em um dos mecanismos, né? Olá! Oi, Tudo bem, Ade? tudo bom? Nossa, eu sempre me confundo aqui. Peraí, deixa eu dar um pouquinho de distância, porque eu acho que só tá aparecendo minha cara. Ai, que demais! Um pouquinho melhor. E, Porque eu arrumo com. Tem meu livro ali atrás. é, Tudo bom? você? Tudo bem também. Que bom. Muito bom. Muito obrigada por aceitar o convite da live, o convite também de fazer parte desse novo projeto, que é a imersão em epigenética. E com certeza, né, quando a gente pensa em genética, em epigenética, eu aprendi muito sobre parte desse tema que nós vamos falar hoje com você, especificamente, né, desse tema, mas aprendi muito com você enquanto genômica nutricional, né? Então, eu vou pedir a gentileza para que você se apresente para o pessoal que está chegando, que vai chegar. Tenho certeza que muitas pessoas te conhecem ó, aquele carinha que está ali atrás de você. Aquele ali? Ah, não, tem que deixar ele aqui fazer um pouquinho de propaganda, né? Ai, gente, então boa noite. Eu sou a professora Maria Dedusa Horst. Atualmente eu sou professora da Universidade Federal de Goiás, trabalho no departamento de nutrição, né, na faculdade de nutrição, na verdade. Sou coordenadora do grupo de pesquisa em genômica nutricional, né, aqui da UFG, oriento mestrado, doutorado, iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso na área de genômica nutricional. Uhum. E hoje estou muito feliz que recebi a notícia, né, da aprovação de um projeto nosso. Já contei para a Tati, um projeto nosso de nutrição de precisão, né? Então, conseguimos a aprovação do CNPq, um financiamento muito importante para a gente alavancar as pesquisas em genômica nutricional. Então, sem dinheiro a gente não consegue fazer pesquisa, se bem que a gente anda fazendo pesquisa com muito pouco dinheiro, mas essa notícia veio assim, foi muito boa, porque a gente vai continuar trabalhando com genômica nutricional e esse projeto é um passinho a mais para a gente evoluir na nutrição de precisão, né? Bom, Ade, muito bom. E algo que é muito importante, né? Um estudo feito com a nossa população, tendo um subsídio nacional, mesmo que tenha algumas parcerias, que eu acho que é fundamental também, mas ali pesquisadores como você, que são pesquisadores sérios, são pesquisadores que têm publicações, eu vi você apresentando no congresso
dos resultados dos alunos. Que delícia, que bom, né? Poder fazer história, porque eu acredito muito que nós estamos fazendo história, né? Estamos construindo esse legado. Que vai ficar, né, Ade? A gente sabe que vai ficar. É um legado, né? E depois, um dia, a gente vai passar esse bastão. Mas tem que Ah, eu preparar. já tô meio cansadinha, já tô querendo passar um pouquinho. Segura aí, segura aí, segura aí. Não, é Para... que para muitos, né, pode ser novidade, mas você sabe, eu trabalho com isso há quase 20 anos. Então, Então. então vai chegando uma hora que você vai baixando, mas aí quando ganha um projeto como esse, quando eu consigo, entram alunos muito bons, né? Eu tô com um grupinho muito bacana de alunos aí que estão arrasando. Que Estou com demais. boas parcerias de pesquisa, né? Então aí dá um ânimo. Hoje eu acordei com a notícia, Ai, já mudou o meu astral. Já falei, não, vamos mais um pouquinho, vamos um pouquinho mais. nunca mais pra passar esse bastão, né? Parabéns, parabéns mesmo. Eu fiquei muito feliz de saber que vocês conquistaram, né? Mais esse objetivo, porque foi meio que. Foi assim, claro, foi uma segunda solicitação, né? Foi ali um segundo pedido, né? É uma repescagem, né? Digamos assim, porque o projeto foi muito bem avaliado e o parecer foi favorável, mas não tinha verba, né? É, Então, eles até me responderam que, olha, quando aumentar a verba, né, o teu projeto está em segundo lugar para receber. Mas eu não achei que viria. Então, eu falei, ah, nossa, vou ter que escrever para outro. E é, aí saiu essa notícia, foi maravilhosa, né? Nesses tempos, né, que a gente está vivendo com tão pouco investimento em ciência, no momento em que a ciência se prova ser tão necessária, uhum, né, para salvar vidas, para tudo, né? Inclusive o nosso tema de hoje, né, que a gente vai tá, conversar, de certa forma, uma inovação, né, sim. mas caminha junto ali com a nutrição de precisão. É, uma das minhas paixões, né, de estudo dentro da genômica nutricional, epigenética e microRNAs há muitos anos também. É uma das coisas que eu mais gosto de estudar e que eu acho que tem um maior potencial para a gente aplicar realmente na prática clínica, tanto como biomarcadores, né, para identificar condições, alterações metabólicas, tanto quanto alvo, né? Então, para a gente identificar essas moléculas que estão com a expressão alterada, e a gente consegue modular a expressão delas e reverter situações desfavoráveis metabolicamente falando, né? E algo que é bem interessante, né? A gente vai falar aqui sobre saúde muscular, sobre sarcopenia, a importância de identificar esses biomarcadores é porque você se antecipa, né? Então, só para o pessoal entender, né? Dentro da epigenética, a gente considera três mecanismos que envolvem a epigenética. Então, a gente considera, quando eu digo a gente, somos nós duas, né? É o mundo. Nós duas aqui, que simplistas, né? A ciência, né? A ciência, ela contempla três mecanismos principais aí. Nós temos a metilação do DNA, as alterações das proteínas histonas, e hoje a gente vai focar na atuação de microRNAs que não codificam proteínas, mas que influenciam na regulação da expressão dos genes e que, por consequência, influencia na expressão da proteína, né? Então, uma forma meio que indireta. E esses microRNAs, a primeira vez que eu ouvi falar de microRNA foi com você. E você estudava na época câncer, né? Estudava lá câncer Continuamos. vamos, de cabeça e pescoço, né? Continuamos. Saiu uma publicação agora no passado da expressão de microRNAs na saliva de pacientes com câncer de cabeça e pescoço. E demais. Então, os microRNAs, né, como você falou, a gente chama eles de micro porque eles são muito pequenininhos, né? Então, eles têm, agora atualizou, né, estão de 15 a 30 nucleotídeos. Quando eles foram descobertos, a gente falava alguma coisa entre 18 e 25 nucleotídeos, então é um fragmento de RNA e ele não codifica, ou seja, ele não vai levar a informação lá para o ribossomo para produzir uma proteína.
Então, logo que eles foram descobertos, né? Foi descoberto por uma pesquisadora num vermezinho chamado C. elegans, que é um modelo de estudo, né? Ela falou assim, não, só 17 nucleotídeos, foi, inclusive eles deram o nome de LET7, né, para o primeiro microRNA. Como não? Que é isso? É uma molécula tão pequenininha, não vai fazer nada, né? E passou um tempo e eles descobriram que se não existisse esse microRNA no C. elegans, na larvinha, ela não evoluía, não passava de estágio. Então, eles começaram a falar: opa, tem alguma coisa aqui. Então, eles regulam o metabolismo de maneira geral. Então, a primeira função que foi identificada foi justamente nessa progressão, né, de um estágio larval para um estágio adulto do C. elegans. E aí eles falaram: peraí, então tem alguma coisa aqui, né? Então, esses microRNAs são, apesar de pequenos, eles têm um grande impacto no metabolismo. Até assisti uma das primeiras palestras que eu assisti foi do Kalin, é um cara fantástico, um pesquisador fantástico, e ele colocou uma figura, né, do microRNA, um gigante, um monstrão gigante e um microRNA pequenininho. Aí falando, né, que são pequenos jogadores com um grande papel no nosso organismo. E eles vêm se provando, né, com esse papel importante aí, a gente tem muitos estudos funcionais, né, em cultura de células, que você ou aumenta a expressão de microRNAs ou inibe a expressão deles, né, e identifica vias metabólicas que são reguladas por eles. Uhum. Então, a gente tem muita coisa para estudar, né? Então, é uma parte, principalmente a regulação de nutrientes e de uma dieta, né, na expressão de microRNAs, é uma parte muito nova, muito jovem ainda da genômica nutricional, mas muito promissora, né? Com certeza. E a ideia é que eles sejam utilizados como biomarcadores, né? Então, uma vez identificados, nós conseguiríamos nos antecipar, às vezes, em algum diagnóstico em si, ou na evolução e progressão de alguma doença, como, por exemplo, os pacientes oncológicos, né? Então, o paciente ele já tem aquela doença, já foi diagnosticado, e aí, para você identificar essa evolução, essa progressão, os biomarcadores são utilizados com uma coleta não invasiva, por exemplo, na saliva, né? Nesse... Uhum. E aí você tem ali a definição de que aqueles biomarcadores eles são específicos ou eles estão realmente em vários estudos sendo replicados, sendo mostrados que eles são muito influenciados naquelas condições. Então, antes de você pegar um paciente já grave, né? Você consegue se antecipar. Então, tudo que a genômica nutricional ela vai estudar se baseia principalmente nessa principal característica que é de predição. Então, a ideia é, por mais que o paciente ele teve, igual, por exemplo, se você pega dentro da cardiologia, o paciente está na prevenção secundária, tá? Mas para ele não evoluir, nós avaliamos e fazemos ali alguma intervenção para que ele não tenha necessidade de evoluir ali, né? Então, isso é bem interessante. Quando a gente pensa, por exemplo, em saúde muscular, e aí nós vamos avaliar por alguns métodos, né? Composição corporal. Eu trabalhei um tempo no Instituto de Oncologia e lá nós tínhamos, né, a médica tinha uma bioimpedância muito boa. Só que a gente sabe de todas as limitações de uma bioimpedância, a gente sabe que existem métodos de avaliação de composição corporal muito mais fiéis, né, muito mais fidedignos, que muitas vezes o paciente, por exemplo, oncológico, é um paciente que ele é submetido a esses métodos para avaliar realmente, porque é uma doença catabólica, o paciente evolui com risco de caquexia, então é uma progressão ruim, né? E antes de identificar toda essa progressão, imagina só, se você olhar assim para o perfil ali de composição corporal desse paciente, mas talvez ele não te mostre naquele momento o tamanho da evolução, quanto esses microRNAs vão mostrar. Então, às vezes você olha ali para a avaliação e fala assim, não, por enquanto está tudo sob controle. Só que, na verdade, molecularmente falando, tem muitas alterações acontecendo. Então, a ideia de identificar esses microRNAs é porque a gente possa, de alguma maneira, identificar essa saúde, né, muscular, seja dentro Antever, né?
seja de uma perspectiva de doença, como por exemplo a oncologia, ou seja de uma perspectiva, por exemplo, até como uma adaptação muscular frente a um treinamento, né? Olha só que legal. Então você pode utilizar essa ferramenta tanto na perspectiva de saúde, de cuidar, de melhorar, por exemplo, o rendimento de atletas, quanto nessa perspectiva de um paciente já com algum diagnóstico. E é isso que é lindo, né? Porque a gente consegue caminhar e a gente consegue ajudar muitas pessoas. Na verdade, Adê? Vai caminhando junto, né? Então, quando a gente usa exames de imagem, por exemplo, né? Quando você vai fazer um DEXA, por exemplo, para ver composição corporal, que é mais preciso que a bioimpedância até. Você só vai identificar que o paciente está com uma perda muscular importante quando já está instalada aquela condição, né? Mas o que levou àquela condição? Quais eventos moleculares, como você falou bem, antecedem, né, a degradação muscular? Especificamente agora para a sarcopenia, né? Então, muita coisa está acontecendo em nível celular para que o músculo seja degradado, para que você tenha essa perda importante, né, de massa muscular a ponto de ser classificado como sarcopenia. Até mesmo os métodos clínicos, né? A gente tem questionários para avaliar, métodos clínicos para avaliar a sarcopenia, né? Tem alguns parâmetros que são utilizados, mas eles só vão diagnosticar quando você já tem a doença, a condição instalada. E a ideia de avaliar a microRNAs é justamente que eles sejam preditores. Então, eles estão alterados antes de você enxergar isso, né? Conseguir enxergar com os olhos. Então, uma alteração molecular que você consegue, inclusive, avaliar na corrente sanguínea, por exemplo, né? Então, os microRNAs, eles têm essa possibilidade, né, da gente conseguir avaliar eles em fluidos corporais. Eles são liberados, né, das células de origem, geralmente por exomos, né, em exomos, e aí a gente consegue identificar em diferentes fluidos corporais, né? Então, por isso que para câncer de cabeça e pescoço, por exemplo, eu trabalho com saliva, né? Um marcador não invasivo, o paciente já está muito debilitado, então a gente consegue avaliar essa expressão em saliva. Para microRNAs com função muscular, na verdade eles ganham um nome, né? São os miomirs. Isso. Eles são chamados de miomirs, que são microRNAs específicos do tecido muscular, né? Então eles ganharam esse apelido carinhoso. Em oncologia, a gente tem os oncomicroRNAs e os MIR supressores tumorais, né? Então cada conjunto de microRNAs recebe uma denominação de acordo com a atuação deles ou de acordo com o tecido, né, que eles são expressos, porque eles têm essa outra característica bem interessante, que eles são tecido específico, eles são momento específico, digamos assim. Então, em alguns momentos da nossa vida mesmo, a gente tem um conjunto de microRNAs sendo expressos. E, inclusive, para a saúde muscular, né? Então, alguns trabalhos, alguns pesquisadores sugerem microRNAs na corrente sanguínea como marcadores de sarcopenia, de perda progressiva, né, da massa muscular com o passar da idade. Então, a gente sabe que a gente também tem esse problema, falando especificamente de sarcopenia, né? Tem vários fatores que levam à sarcopenia, um deles é a idade, né? Então, com o passar da idade, a gente tem essa perda natural de massa muscular e que pode ser minimizada, né? Então, com uma nutrição adequada, com atividade física, com antioxidantes e anti-inflamatórios, inclusive porque todo o processo, né, de inflamação crônica de baixo grau leva também à perda muscular. E esse processo todo de controle de síntese, renovação, né, das células musculares, também é controlado por microRNAs, né? Assim, é um universo, né, tão difícil a gente resumir e falar sucintamente desse universo todo, né, Tati? Verdade. E algo que é interessante que você comentou é que essa perda muscular, apesar dela ser esperada, né?
Hoje nós temos uma nutrição que pode ser mais personalizada, que pode, sim, tentar. A gente nunca fala em garantias, né? Porque não tem como garantir. Por mais que você faça uma intervenção, a gente não tem como garantir, porque não tem como controlar o meio. Mas a intenção é sempre priorizar ali o menor impacto daquela progressão. E claro, imagina só, um idoso que tem essa progressão de perda de massa magra é um idoso mais frágil. Então, existe também a síndrome de fragilidade que envolve esse idoso, um risco maior de fraturas, e aí um risco maior de perder autonomia, um risco maior, imagina esse idoso que perdeu autonomia ficar depressivo, né? Então ele tem que tomar medicamentos e até influencia no risco de mortalidade. É Sim, muito grave, sim. né? De dependência também ou autonomia, né? É. Então, tudo isso influencia a qualidade de vida, na verdade, de maneira geral, custos. Não, aí é um ciclo, né? Aí impacta nos custos da família, do governo, impacta em tantos outros fatores e às vezes uma condição que poderia ser prevenida ou postergada ou minimizada, né? Porque a gente vê idosos, né? Se a gente comparar em algumas regiões do mundo, existem lá os centenários e eles vivem com mais autonomia. Claro que existem outros fatores, a gente pode até contemplar esses fatores em uma outra live, mas algo que é muito importante que influencia, acelera esse processo são as comorbidades. As comorbidades, elas influenciam muito, né? Sim, sim. Como você falou, aumenta a resposta inflamatória de baixo grau, é uma condição crônica, são fatores que vão influenciando e são fatores silenciosos. As pessoas não observam, mas são fatores silenciosos, né? O aumento do sedentarismo, da má alimentação. E aí, quando vai ver, ao invés de realmente ter uma progressão que seria natural, ele acaba tendo tudo isso muito acelerado, né? É, exatamente. E, assim, o envelhecimento é inevitável, Sim. né? Mas como você vai envelhecer? Né? Isso pode ser impactado pelas nossas atitudes, e as nossas atitudes podem ser guiadas por biomarcadores, né? Então, por isso que desde sempre, né, na nutrição se fala muito em biomarcadores. Então, desde deficiência de nutrientes, o que é um biomarcador para uma deficiência de vitamina A, por exemplo, né? Então, a gente parte do macro, falando em cegueira noturna, por exemplo, Uhum. para a vitamina C, o escorbuto, e agora a gente fala, não, peraí, você não precisa ter essa doença para identificar uma deficiência de vitamina ou de nutrientes, ou uma necessidade do nosso paciente. Agora a gente consegue fazer testes mais específicos. Então a pessoa não precisa morrer do infarto. A gente avalia o perfil de lipídios do paciente. Então a Uhum. gente está cada vez antecipando mais. Agora, além do perfil lipídico, eu posso olhar polimorfismos que estão relacionados com o surgimento das dislipidemias e como eu posso intervir antes delas surgirem, antes de eu ter a necessidade de utilizar medicamentos como as estatinas, por exemplo, que salvam vidas, mas Sim, têm efeitos colaterais. Né? sim. Então, como eu posso trabalhar antes disso? E os microRNAs ainda estão vindo antes, tá? Uma desregulação desses microRNAs, de repente até mesmo em idades precoces, podem identificar, olha, aqui está acontecendo alguma coisa, vamos trabalhar com essa criança, porque não só a massa muscular, né? A gente já vai aplicar isso para a questão da saúde, da musculatura, mas isso a gente aplica para todas as áreas da vida. Né? Então, esses microRNAs, por exemplo, tem um estudo bem interessante que eles foram utilizados como preditores de indivíduos que são respondedores e não respondedores de dieta hipocalórica para perda de peso. Olha só. Então, antes de você fazer a intervenção, você já tem um perfil. Olha, esse grupo vai responder. Vamos insistir para eles continuarem. Esse grupo, a gente vai ter que fazer uma intervenção. E se essa resistência à perda de peso for decorrente de algum microRNA, ou da redução dele, né, da baixa expressão dele,
Eu posso entrar com algum medicamento ou até mesmo com microRNA sintéticos, isso é futuro, tá, gente? É. Até mesmo com microRNA sintéticos para melhorar essa condição, para levar ele para um equilíbrio metabólico. Então, eles podem ser utilizados, inclusive, como uma forma de medicamento, né, de tratamento para condições. Porque posso aumentar a expressão deles, mas geralmente o que acontece, o impacto mais forte são microRNAs que são upregulated, tem um aumento da expressão. Então, eu posso entrar com antagonirs, né, que são os microRNAs que vão inibir a ação dos microRNAs É uma biológicos. ação, né? Eles ficam se regulando o tempo todo, né? Porque a O gente tempo poderia, todo. porque poderia pensar, tá? Às vezes você observa ali um aumento desses marcadores, mas por que que nem todo mundo de repente desenvolve aquela doença ou tem essa progressão esperada? Porque existe essa autorregulação, influenciada inclusive por fatores nutricionais, porque os alimentos também contemplam microRNAs e que não está totalmente esclarecido de que forma, né, existe essa toda autorregulação e realmente como que esse microRNA do alimento ele pode interagir com o nosso organismo a fim de modular alguma resposta. Tudo isso é realmente um tema maravilhoso para a gente estudar, para a gente tentar e buscar algumas respostas. Eu, particularmente, ontem eu falei aqui com eles, Ade, sobre os microRNAs do leite materno, né? Porque foi Fantástico. primeira paixão, assim, depois de pensar em comorbidades, em doenças associadas, eu fiquei pensando, tá, e aí o leite, né? Que aí, quando eu comecei a descobrir esse mundo, eu ficava te fazendo várias perguntas e não sei o quê. E eu fiquei tão apaixonada, que influenciei outros pesquisadores também aqui brasileiros e eles estão buscando verbas também para tentar fazer algum tipo de investigação nos bancos de leite, para tentar de alguma forma aumentar aí o número de publicações e de resultados em relação a esses microRNAs. Olha que interessante, né? E aí a gente vai identificar. Algo que é legal, a gente selecionou aqui um artigo para a gente discutir um pouquinho. É uma revisão sistemática. Quem está lá no meu Telegram, depois eu compartilho aqui a referência com vocês, mas ele fala um pouquinho sobre as alterações epigenéticas no músculo, né, após exercício. Isso é muito interessante porque ele cita também, e eu vou falar mais dessa parte, que é uma parte bem interessante, que é a regulação também de alguns genes. Então, quem já me viu aqui sabe que eu já falei aqui para vocês sobre PGC1-alfa. Então, o exercício, principalmente ali o endurance, ele tem mais potencial para ativar PGC1-alfa. PGC1-alfa vai atuar mais em biogênese mitocondrial, para que a gente tenha ali uma compensação em relação à resposta antioxidante, porque exercícios de endurance são exercícios de longo prazo. Então, para ter todo esse perfil ali reciclado ou essa manutenção de equilíbrio entre aumento de radicais livres e um equilíbrio em relação aos antioxidantes, então a gente tem estímulos, né, celulares, então vai estimular mais produção mitocondrial. Mas isso é uma adaptação. A pessoa fez uma corrida em 2019. Não, Não, tem que ser todo dia. né? Esse é o problema, né? Que tem que ter a constância, que é a parte mais difícil do estilo de vida saudável, né? Você começar e você seguir, incorporar isso tudo e levar para a vida. Isso. Então, é uma adaptação muscular e o mais legal, o artigo também fala sobre uma memorização. Só que é uma memorização que precisa de estímulo também, né? Então, você passa lá, por exemplo, é tão difícil, você vai lá, primeira semana na academia, né? Vamos pensar aqui no público que todo mundo já passou por isso. Primeira semana na academia, vou me dedicar agora vai, né? Chegou lá, aí aumentou a produção de ácido lático. Por mais que você fique Ai, cansada pra dormir, não sei o quê, você fica dolorida aí na hora de sentar, na hora de. Ai, tudo dói, né? Só que isso é uma adaptação. Nosso corpo ele está se adaptando. Conforme. Aí na segunda semana, se você mantém, pode ver que a progressão de carga ela é necessária. Você fala assim, nossa, eu fazia com 5 quilos daqui, não, põe mais 2. E aí vai evoluindo. Então, o fundamental de todo exercício é continuar. Continuar. E claro, sempre
sob a supervisão de um profissional, tá? Que eu estou falando, olhando aqui para o artigo e de acordo com as experiências pessoais. E é o que é muito importante, um outro gene também que é bem ativado é PPAR delta. O PPAR delta, ele também faz parte principalmente, né, ele é mais identificado em fibras mais oxidativas também, e lembra da família dos PPARs. Então a gente tem PPAR alfa, PPAR gama, PPAR delta, PPAR beta. E principalmente o delta, ele é muito importante na função muscular. E ele também tem polimorfismos, aí que eu queria chegar. Tanto o PGC1-alfa quanto o PPAR-delta, nós temos polimorfismos genéticos que podem ser avaliados em testes de nutrigenética. Então você fala assim, não, Tati, mas microRNA é muito distante da gente, né? Falar sobre epigenética, mas olha só o link que você consegue fazer. Mas para isso a gente precisa ter conhecimento. Claro, não vai fazer um link, né? Porque de repente, não, só tá ali no exame e eu vou reproduzir essas informações sem questionar. Muito importante ter esse questionamento. Não estou dizendo aqui para vocês, o próprio exercício ele consegue favorecer a expressão desses genes. O próprio exercício consegue, mas existe também um fator que é genético que pode influenciar para algumas pessoas ter mais facilidade ou menos facilidade. E aí a gente pode pensar em contemplar outros genes que também podem favorecer. Então, avaliar um NRF2, por exemplo, o NRF1 também, que é expresso no músculo. E aí isso também favorecer mais expressão de enzimas antioxidantes, só que também vai precisar de nutriente. E aí entra a nutrição para regular tudo isso. Uma nutrição personalizada para regular todos esses genes e os microRNAs que vem ali para acrescentar essa informação e ser a cereja do bolo. Quando a gente fala em myomirs, a gente tem estudo para tudo em relação, por exemplo, tem estudo para ciclista, tem estudo para quem pratica exercício de força, tem estudo para quem pratica exercícios mais aeróbicos, mais tempo ali de endurance. A gente tem muitos estudos, Tati, mas ainda tem uma certa limitação, né? Então, como eu falei, é uma área que está engatinhando, então a nossa limitação é que tem poucos estudos em algumas áreas. Então, a gente tem muitos estudos em oncologia, né? Isso, assim, para todos os tipos de câncer, inclusive eu tenho também um outro projeto que a gente submeteu com uma pesquisadora bem importante, que é a Carla Prado. Ela é da Universidade de Alberta, no Canadá. E é com câncer de ovário e miomirs, porque ela estuda muito sarcopenia. Tá. E aí a ideia a minha de entrar com microRNAs aí para identificar precocemente mulheres com câncer de ovário que poderiam desenvolver sarcopenia. Então, a gente está linkando muitas coisas, né? Trazendo conhecimento da oncologia para outras áreas. Mas a gente tem, para diferentes tipos de esporte, para diferentes durações, a gente tem muitos estudos. Só que a gente precisa de mais para chegar a consensos, né? Principalmente no que diz respeito à expressão dos microRNAs, que a gente chama de circulantes, né? Então, para identificar na corrente sanguínea, no soro ou no plasma, a gente precisa ainda de mais estudos para conseguir chegar a uma conclusão. Quais microRNAs ou miomir são realmente marcadores ou de sarcopenia ou de função muscular, né? Então, a gente tem microRNAs, por exemplo, que controlam o PGC1-alfa, que você acabou de falar, né? Controla a expressão deles. Então, acho que a gente não falou o que os microRNAs fazem. Agora que eu tô lembrando, a gente já avançou. Então, esses microRNAs, o modus operandi deles, né? Esses pequenos fragmentos de RNA, eles não codificam, mas eles têm homologia, ou seja, eles têm similaridade, né? Essa sequência pequena tem uma similaridade com o RNA mensageiro, uma região específica, né, chamada 3'-UTR, né, que é a região não traduzida do RNA mensageiro. Mas quando esse microRNA se encontra, né, com o microRNA, se encontra com o RNA mensageiro, ele tem a capacidade de silenciar ou impedir, né, a tradução
do RNA mensageiro. Então, por isso que ele é um regulador da expressão gênica também, e por isso ele é considerado um mecanismo epigenético, né? Então, por exemplo, a gente tem alguns microRNAs, como o MIR21, por exemplo, ele está relacionado com a expressão do PGC1-alfa. Então, o aumento da expressão dele pode aumentar a expressão do PGC1-alfa, porque o alvo desse microRNA é o inibidor do PGC1-alfa. Perguntar, não é tão, assim, não é uma definição, por exemplo, né? MicroRNA aumentado, como ele regula e tem a tendência, depende muito, claro. Mas se ele se liga, né, é o que você falou, a um RNA mensageiro, dá a impressão, no primeiro momento, quando a gente escuta, que ele sempre vai reprimir a expressão, né? E aí a gente tem que observar qual que é o alvo, não é assim também. Claro, ele pode diminuir a expressão, mas diminuir a expressão de um inibidor, quer dizer que aumenta o outro, né? Aquela proteína-alvo ali. Então é muito importante quando a gente estuda microRNA, porque isso também no câncer, nossa, uma hora você tem aquele microRNA regulando para cima, então um up, depois um down, e aí você começa a observar que é uma conversa ali, uma autorregulação. Então, para quem está chegando aqui, ou para quem vai chegar depois, é muito importante realmente identificar o alvo, né? O pesquisador, ele coloca ali o alvo de estudo desse microRNA. Muito bom, muito bom. Esse artigo mesmo que você está falando, ele traz, né, uma revisão grande, então eu estou olhando aqui para ele, estou com uma cola aqui. Ele está falando especificamente do resveratrol e PGC1-alfa, já pegando o gancho do que você está falando. Então, ele traz um artigo que descreve, né, que o resveratrol leva a uma down regulation, ou seja, uma redução da expressão do MIR133B, e esse MIR133B tem como alvo PGC1-alfa. Então, quando você reduz a expressão desse microRNA 133B, quer dizer que o PGC1-alfa está livre, leve e solto para ser expresso. Então, está expressando ele, está levando a toda a cascata, né, que vem depois dele para síntese proteica e biogênese mitocondrial. Então, esse é um dos mecanismos que o resveratrol consegue também modular, né, essa perda de massa muscular. Porque a gente sempre escuta, né? Resveratrol aumenta sirtuínas, aumenta PGC1-alfa, né? Então, Como que ele aumenta o PGC1-alfa? Como que ele faz isso, né? E aí agora a gente... MicroRNAs explicam. Isso via MIR133. Muito bom. Né? E algo que é interessante, a gente também tem vários estudos clínicos em andamento com alguns nutrientes, né? Como, por exemplo, curcumina. A gente tem estudos com curcumina também, não tem? Tem. A curcumina também é bem interessante, né? Ela tem essa função anti-inflamatória, que é a função mais característica dela, né? Que a gente vê na literatura. E sempre ela foi relacionada como ativadora do NRF2. Uhum. Falei certo? NRF2. NRF2, isso. Acho que à noite não é um horário bom para fazer live, tá? Eu sou diurna. Meu clock tá doidinho. Mas, enfim, ela aumenta a ativação, na verdade, né, do NRF2, e por isso tem ação antioxidante, inibe NF-κB, por isso tem ação anti-inflamatória, mas também ela regula a expressão de vários microRNAs. Alguns têm função anti-inflamatória e outros têm função pró-inflamatória, que tem a curcumina reduz, né, a expressão desses microRNAs que são pró-inflamatórios. Então, a gente tem dos dois lados. Você fala, microRNA é bom ou é ruim? Depende. Porque esses mesmos microRNAs que a gente está falando, que precisam ser reduzidos para controlar a inflamação, eles são necessários em um dado momento para regular a expressão de outros genes. Então, o que torna mais complexa, mas também muito mais linda, né, a função desses microRNAs, é que por eles serem pequenos fragmentos e eles não precisam ter uma complementariedade total com o RNA mensageiro, eles têm milhões de alvos.
de alvos, né? E aí a gente tem vários softwares que fazem o que nós chamamos de predição de alvo. Então, a gente identificando um microRNA que está hiperexpresso num paciente que a gente vê por exames de imagem ou por marcadores bioquímicos ou até mesmo por questionário, a gente identificou esse paciente está com sarcopenia. Comparado com o paciente sem sarcopenia, o perfil de expressão de microRNAs dele é esse. Então, ele tem 5 microRNAs que são hiperexpressos e 5 microRNAs com baixa expressão, né? Downregulated. Comparado com o saudável. Uhum. Então, mas esses 5 microRNAs, eles têm... Qual a função deles? Né? Eu não posso estudar tudo biologicamente ali, com o indivíduo, é muito mais difícil. Então, eu pego esses microRNAs e jogo eles em softwares específicos, né? A gente tem alguns que são gratuitos, né, na internet, vários, Miranda, por exemplo, tem o Inuit Pathway, tem alguns sites assim que a gente joga o microRNA e ele faz a predição dos alvos, né? Então, a gente chama de estudo em sílica, porque é o computador que faz. Então ele fala, olha, esses são os alvos preditos. E aí a gente joga em um outro, daí a gente joga isso no Inuit Pathway, e aí ele que desenha as vias, né? Então, esse microRNA pode regular esses genes e essas vias metabólicas. E aí, se for identificado dentre esses alvos as proteínas relacionadas à sarcopenia, fala, esse cara que a gente vai estudar. Então, o que será que eu posso fazer para melhorar a expressão dele? Então, inclusive, alguns trabalhos falam da questão da restrição calórica. Né? Então, será que períodos de restrição são interessantes para reverter a sarcopenia? Olha, é antagônico, né? Porque a gente sabe que a falta de nutrientes, que a privação calórica leva a uma degradação muscular. Mas, ao mesmo tempo, se isso tudo for controlado em uma situação específica, né? Não ficar uma semana sem se alimentar, né? Mas fazer ciclos de jejum pode ser interessante porque vai levar à ativação de vias que vão fazer a reciclagem das células, né? E essa reciclagem leva à modulação de microRNAs importantes para a manutenção da massa muscular. Olha que demais, que demais. Só que e tudo isso é interessante e quando a gente observa principalmente esses estudos, eu me lembrei agora de que alguns estudos que eu li, os resultados eles vinham como se fosse um mapinha mental ali, cheio de bolinha, né? E aí tem lá todos os microRNAs e aí tinha umas caixinhas que se destacavam mais, que falava assim, via da insulina, né? E aí ele estava falando que aquele conjuntinho de microRNAs poderia ter um impacto. E aí você pode traçar essa informação com os dados bioquímicos, ou até mesmo com o perfil genético do paciente, ou com os hábitos alimentares. Por quê? Esses microRNAs que estão alterados, não necessariamente eles já vão estar alterados ali no perfil bioquímico, algo que você possa ver. Como a Dê colocou no início, é como se você não estivesse vendo ainda. Então, é algo molecular, que as células ali elas estão expressando, mas que ainda não foi definitivo para promover algum tipo de alteração maior, né? E aí, então, a gente já consegue se antever. Então, olha, se o perfil ali de insulina ele chamou atenção, vamos resgatar essas informações e pensar em novas estratégias, né? E isso vai ser muito mais interessante porque é tudo que a gente quer dentro da nutrição de precisão e aí colocando ali todo mundo de informação, que é o mundo de informação, né? Pensando ali em trabalhar com esse paciente de forma cada vez mais precisa e personalizada, é a evolução. Não tem como voltar atrás. Não tem como. Por isso que a gente, né, nós duas aqui, principalmente falando sobre esse tema, nós nos colocamos à disposição para fazer a imersão aqui para gente, para chamar profissionais que realmente queiram participar dessa evolução. Na verdade, por quê? A gente não pode mentir. Vai estudar? Vai estudar. Vai ter que estudar, não tem como. Mas vai estudar de forma mais certa, vai estudar de uma forma que você vai ter um direcionamento, né? Ainda mais como pesquisadora, que como a Dê que publica bastante, professora universitária, né? E o networking também, né, Ade? Porque assim, tudo bem, a gente
e a gente está compartilhando informação, mas quando a gente vai para uma sala, tipo um Zoom ali, que tem menos pessoas, que a gente pode interagir, buscar um contato, quem sabe você não encontra novos alunos especiais, sabe? A gente não sabe, né? Nossa, eu não tô conseguindo dar conta das minhas meninas. Mas, né, eu não desperdiço um bom talento. Daí, tem que só lapidar ali, né? Mas Não desperdiço um talento, pode ficar tranquilo. isso é Mas eu acho que é bem importante, né, Tati? Porque o que a gente tá falando, né? O conhecimento ele liberta você. Então, você não fica refém dos outros. Eu sempre incentivo muito os alunos a buscar o conhecimento, a buscar informação científica de qualidade. E quando a gente fala sobre o assunto, quando a gente, né, verbaliza tudo isso, a gente vai consolidando, né, as conexões e fazendo as ligações interessantes. A gente conversa, né, assim, falando, né, às vezes, se alguém vê nós duas falando, só nós duas vê de fora, a gente falando das coisas, fala, nossa, do que elas estão falando? Mas é que a gente tá, sei lá, a gente estuda isso há tanto tempo, né? Então a gente já tem o background a gente já tem, né? E a gente vai acompanhando a evolução da ciência. Então, quem está chegando agora, não se desespere. A gente quer compartilhar o conhecimento, a gente tem essa questão de ser professora na veia, né, Tati? Então, eu quero que todo mundo se empodere, né, da genômica nutricional. Eu quero que isso seja popularizado, que isso seja aplicado no SUS, porque é muito bonito, né? E a gente precisa de profissionais trabalhando e falando essa linguagem, compreendendo isso e não falando besteira, né? Então, quando ele fala epigenética, eu falo, epigenética vai apagar os genes. Não vai apagar, gente, pelo amor de Deus. Se vocês têm conhecimento, você só fala assim, meu Deus, mais uma groselha. E se você não tem conhecimento, você fala, nossa, eu não estou sabendo disso ainda, né? Como que eu vou fazer para os meus pacientes? Então, agora a gente sabe que existe uma ciência chamada epigenética, que ela modula a expressão dos genes, sim, que a alimentação influencia, sim, nos mecanismos, os eventos epigenéticos, mas que a gente ainda não sabe tudo. A gente não consegue fazer um silenciamento gênico a partir da alimentação, né? A gente consegue modular para o caminho mais para a saúde ou mais para a doença, né? Então, de acordo com as nossas atitudes no ambiente, e a gente agora sabe quais mecanismos estão envolvidos nessa modulação, né? E algo que é muito importante, a ciência traduzida, ela te dá segurança de o caminho por onde você está trilhando, né? Mas ao mesmo tempo, essa segurança, ela te dá ali um empoderamento, mas que você tenha cautela ao mesmo tempo. Então não é assim, eu vou tomar isso daqui porque isso daqui vai silenciar aquilo ali. Não existe isso, de uma forma direta falando. Não, assim, pode ser que aconteça, pode ser, se acontecer, quando for acontecer, mas me parece uma garantia, uma propaganda de garantia que é enganosa. Então, e aí, assim, mais do que beleza a genômica nutricional tem, vocês estão vendo que nós somos apaixonados, é que a gente sabe que quando as pessoas tiverem acesso, quando os profissionais estiverem falando essa mesma linguagem, muitas e muitas vidas serão poupadas. Já pensaram nisso? Toda vez, todos os dias, tem algum momento do meu dia que eu fico pensando. E se as pessoas conhecessem e aplicassem a genômica nutricional e muitas vidas Da fossem maneira correta. corretas, poupadas, por exemplo, às vezes um ajuste pequeno que pode melhorar, por exemplo, uma dor de um paciente, que pode melhorar a qualidade do sono, que pode melhorar ali a saúde intestinal desse paciente, as emoções. Olha só o tanto de impacto, porque a gente está falando de sarcopenia, mas imagina só, um paciente que tem suas emoções em oscilação,
qual é a tendência dele? É ir treinar, malhar todo dia, postar foto ou ficar recluso, ficar no cantinho, fazer o básico quando consegue? Então é muito além, né? Aí fala assim, ah, não, mas agora eu sei, Tati, agora é resveratrol com curcumina, curcumina com resveratrol. Não, porque a gente tem que avaliar um perfil muito maior, um cenário muito maior. Eu fico pensando nessa questão de anti-inflamatório. A gente fala muito em anti-inflamatório, né? E aí eu fiquei pensando outro dia, eu falei assim, gente, a vida não é ser anti-inflamatória. Não pode ser. Porque se for, não viveremos por muito tempo, entendeu? Tá. Não, você precisa, na verdade, esse estímulo oxidativo de dano muscular é necessário para você produzir músculo. Então, se você está inibindo toda essa sinalização, você também está prejudicando, Pois é. né? Então, peraí, calma, calma, né? A Muita... gente tem que trabalhar, mas né, com um pouco mais de parcimônia e, enfim. E de maneira certa, né? Porque daí você vai ficar esperando o paciente responder, ah, daqui 3 meses você volta. Aí ele volta. Aí não teve resultado. Aí, mais uma vez. Aí você já perdeu 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano do paciente, né? Perdeu entre aspas, porque ele tá conseguindo ali novos hábitos, enfim. Mas de estratégia, por exemplo. E às vezes é um paciente que não pode esperar, não pode ficar esperando muito tempo. Ah, como amanhã a gente vai falar de vitamina D, para já engatinhar um assunto no outro, né? Emendar um assunto no outro. Vai ficar esperando o paciente até quando, né? Conseguir elevar um pouquinho essas concentrações de vitamina D. O que é aumento? O que é diminuição? O que é esperado? Então, às vezes é um paciente que, por exemplo, às vezes ele fala assim, não, Tati, mas a minha vida inteira ela foi 15, na faixa de 15. É um paciente que já teve até histórico dentro da oncologia. Não tem como manter. Aí a gente vai ficar tentando. Aí ele volta, aí aumentou para 17. Aí, sabe? Então, assim, com o conhecimento da genética, nós conseguimos sim modular tudo isso e nós conseguimos mais melhorar a qualidade de vida. Só que para isso a gente precisa se atualizar, porque não tem na faculdade ainda. Poucas pós-graduações tem, e geralmente quando tem é porque tem uma professora, um professor diferenciado, buscando espaço, porque é um espaço novo, é levar uma bandeira nova, levantar essa bandeira nova. Não é fácil, é abrir caminhos, é um trabalho árduo. Os primeiros são mais difíceis, né? Os próximos eles vão vindo que já estão ali. Ah, já se tem um departamento, já se tem um grupo de pesquisa, já se tem ali publicações, né? Então fica mais fácil da gente conquistar mais espaço. Mas os primeiros. Eu batalhando 10 anos para conseguir aqui uma disciplina optativa. Viu? Então, né? É uma evolução, mas a gente está conseguindo, tá caminhando, vamos começar um novo projeto político-pedagógico do curso e vai dar certo, né? Que às vezes. Só uma coisa que eu esqueci também, Tati, mais um fator aí para a gente estudar a microRNAs é que tem, como eles são transcritos a partir do DNA, a gente também tem miR-SNPs. Né? Então tem polimorfismos nas regiões que codificam microRNAs. Só para dar um pouquinho mais de pimenta. Calor agora, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso na terça-feira que vem, mas fiquem tranquilos, né? Tá imperdível, estou preparando uma aula bem legal. A gente vai falar desde a biogênese, né? Como eles são formados, esses microRNAs, daí como eles regulam e depois as funções e depois a nutrição. Bem fechadinho. Muito bom. Eu começo na segunda, então, falando dos 2 principais mecanismos, metilação e alteração de proteínas histonas. Muito mais sobre metilação, focando ali em nutrientes doadores de grupo metil. E aí, na terça-feira, nossa, eu não vou estar com os meus olhos mais abertos do que nunca, porque a parte dos, como é que é? Dos miR-SNPs, eu preciso estar, assim, bem assim, né? Porque tudo isso, e aí, olha só, a gente preparou uma semana inteira, porque às vezes a pessoa fala assim pra mim, Ade, e eu também concordo, não é todo dia que a gente tá assim 100%, fala assim, sábado inteiro, domingo inteiro, é puxado, e às vezes a pessoa faz pós-graduação ainda por cima, atende, enfim. 3 horinhas do seu dia, das 19 às 22 horas, e se você perder qualquer
momento, olha o que eu preparei para eles. Por exemplo, na segunda-feira, entrou atrasado, teve que sair mais cedo, qualquer coisa. Antes de chegar na terça-feira às 19, a aula da segunda já subiu. Você consegue ver aquele pedaço que faltou para ficar preparada para a aula da terça. E assim para a aula da quarta, da quinta e da sexta. Então, olha só. E uma apostila exclusiva, 6 meses de acesso à gravação. Tem muita, muita, muita mesmo vantagem de fazer essa imersão. Eu, se fosse você, não perderia. Tati, estou chegando agora, não sei do que se trata. É um curso de 15 horas, uma semana comigo, um dia ali exclusivo com a Dê na terça-feira que vem. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aulas das 19 às 22 horas, todos os dias, de segunda a sexta, num grupo fechado do Zoom. Fica tudo gravado, você consegue tirar as dúvidas ali, mandar depois. Apostila exclusiva, os artigos também. Tudo para que a gente possa evoluir. E aí, então, no último dia a gente fala muito mais sobre aplicação, discute testes, vamos discutir aí as empresas, porque eu não consigo fazer isso nas redes sociais, né? Então tem que trazer para um grupo para falar, olha, existe essa, o perfil desse é assim. E isso já vai te ajudar a direcionar, porque é uma pincelada, é como se fosse mesmo uma pontinha do iceberg, né? Assim, um pouquinho a mais do que a gente entrega aqui, mas claro, tem como se aprofundar mais ainda, eu vou te mostrar como se aprofundar mais ainda. Mas é muito importante ter realmente essa participação, porque é assim que a gente consegue evoluir, sabe? Eu vejo muito aqui, eu tenho certeza que você vê com as suas alunas também, Ade, aqui eu vejo muito também com as pipelines, o quanto que elas evoluem pensando exatamente nesse aprofundamento, porque às vezes é uma informação assim, será? Uma coisa simples, outro dia a gente estava estudando vitamina D. Aí eu estava comentando da via de sinalização, eu falei assim, ó, o receptor de vitamina D se liga com o receptor de ácido retinóico, o RXR. Eu falei assim, sabe, foi um detalhe, assim, um detalhe, que com certeza elas já ouviram, com certeza elas já viram, mas elas falaram assim, sabe? E isso foi interessante, porque daí começamos a pensar em outros nutrientes, aí começamos a pensar em polimorfismos que regulam esses nutrientes, que estão associados com esses nutrientes. Então, nossa cabeça, ela amplia demais. E mesmo que a gente não tenha um teste genético do paciente no primeiro momento, uma vez que você aprendeu esse raciocínio, você consegue aplicar esse raciocínio para os outros pacientes. Por exemplo, fazendo questionamentos. Mas então, se essa vitamina D tá de 15 e ele falou para mim que faz tempo, provavelmente tem alguma alteração aí. Tem alguma alteração. Alguma coisa vem em decorrência disso e a Uhum. gente pode melhorar. De repente, alguma queixa do paciente que você não associou tá vindo dali, que Exato. nunca nem foi pensado. Então, é um universo todo para a gente estudar, investigar, né? É um estudo de caso e todo paciente é único É e único. vive momentos únicos também, né? Exato, exato, exato. Então é isso que a gente quer te proporcionar. Trazer toda a bagagem teórica, mas já te levar para a prática, porque a gente precisa aplicar. Conhecimento sem prática, ele vira um acúmulo, né? É igual você ter ali na sua estante um monte de livro que você nunca leu. Então, você só tem os livros, você nunca leu, nunca abriu, né? Um bom livro é aquele que é aberto e que é lido, né? Então, para a gente conhecer a história. Então, isso é muito importante também. Por isso que eu convido você que é profissional da área da saúde, você que é estudante, não tenha medo estudante, porque isso pode te ajudar em muitos conhecimentos e muitos insights ali na hora que você estiver tendo aula de bioquímica, aula de fisiologia, até aula de genética vai te ajudar bastante. A aula ali que a gente pode chamar, em algumas universidades chama de nutrição normal, né, que vai avaliar ali o perfil de biodisponibilidade de nutrientes, enfim, você já vai com outra cabeça, com um conhecimento muito mais aprofundado. Bom, deixa eu só abrir aqui para ver se tem algumas perguntinhas, mas o horário passou voando, né? Eu amei, Passa muito rápido. eu amei estar aqui com você, amei, amei, amei. Quem tiver dúvidas, me chama no direct. Me chama no direct, tem link aí na minha bio, tá? Tem link na bio, vocês podem ter acesso ali toda a programação, coloquei a programação lá para vocês. Mas dúvidas, me chama no direct para que você saiba direitinho o que vai acontecer, quais são os próximos passos. Às vezes tem uma dúvida simples e a gente já responde rápido. Mas, Ade, eu queria muito agradecer
agradecer aqui, porque foi uma pincelada mesmo, a ideia era essa, para que vocês possam ficar com um gostinho na Não boca. quero mais. Ai, nossa, Tati, foi muito boa a live. Imagina essa mulher com os slides. Gente, eu só peço uma coisa, pessoal do curso, por favor, não compare os meus slides com os slides dela, tá bom? Que horror, os seus slides são lindos também. Eu amo os meus slides, eu faço com muito carinho mesmo. Mas é que o seu, ele tem uns GIFs. Eu não ponho GIF. É o DNA, você vai ver o DNA, tá assim, ó. Todo o tempo que ela tá falando, né? E aí ele faz assim, e aí ele abre cortina. Você fala assim, teve um DNA que você colocou lá na palestra do congresso, que eu falei assim, aqui internamente. Falei assim, gente, a gente tem que colocar um óculos 3D pra ver essa aula. Muito bom. Ai, Eu amo. aí eu fiz tão rápido aquela aula, mas eu sempre coloco algumas. Às vezes eu acho que fica um pouquinho meio fantasiado, mas eu gosto. Não, mas eu acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem e chama atenção, né? Ali, por exemplo, até de uma forma até mais lúdica, mais didática, ali você consegue passar esse conhecimento. Mas às vezes a pessoa que não estava prestando muita atenção começa a prestar atenção ali. Fica mais, Né? Tá mexendo, o slide tá andando. né? Não, mas é muito engraçado. Que aí primeiro vinha o DNA, depois abria as cortinas, aí eu ficava assim, ó, parada, assim, né? Aí daqui a pouco entrando assim na tela. Eu falei, meu Deus. Mas eu amei. Amei, foi demais. Mas eu gosto muito de fazer slides, eu fico pensando, né? Trazendo, procurando, buscando imagens, buscando artigos que têm figuras bonitas, né? Pra gente colocar nos slides. Mas enfim, é muito gostoso. Muito bom. Gente, obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida também, né, podem me perguntar. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo, não deixo ninguém sem resposta. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Foi só uma pincelada, como a Tati falou. Mas terça-feira tem muito conteúdo para vocês. Muito, Né? muito. Eu na terça, a Tati, o resto da semana. Isso aí, isso aí. A Dê vem na terça falar com a gente, vai ter uma preparação na segunda, né? Aí eu já vou preparar um pouquinho vocês, mas aí na terça ela se aprofunda em micro-RNAs, em todo esse estudo de saúde muscular, tudo bonitinho. E aí eu continuo de quarta em diante, ó. Vai ser demais, gente, não perde. Primeira vez que a gente tá fazendo esse evento aqui. Pipeliners já são mega convidados, né? Vou reforçar lá o convite no grupo, com certeza. E você que realmente quer se aprofundar em epigenética, chegou a sua vez. Chegou a sua vez. Ó, quando que você teria a oportunidade de sentar, né? Sentar ali numa reunião no Zoom com a professora Derusa, né? Só aqui na imersão epigenética. Então, se fosse você, não perderia. Link tá lá na bio, tá bom? Tá lá na bio o link. Então, faça sua inscrição. E dúvidas, nós estamos à disposição. Adê, muito obrigada. Beijo. De coração, beijo grande e até terça. Beijo. Tchau, pessoal. Beijo. Amanhã tem live, viu? Amanhã a gente tem live às 20 horas. Beijo grande. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.